Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro de transformação. Hoje é a nossa última live do ano de 2025, né? Com muita gratidão, muitas bênçãos, né? E que venha o ano de 2026 com muita saúde, paz e prosperidade. 5 dicas para aproveitar as festas sem culpa e sem medo de engordar. Então, respira fundo comigo e vem pra cá e já manda aviãozinho para os amigos. E traz eles todos pra cá para assistirem a live e aproveitar as 5 dicas que eu vou passar aqui. Porque chega essa época, tem muitas pessoas desesperadas, né? Porque não sabe o que fazer com tanto quilo que aparece. Mas é o desespero que aumenta ainda mais. Então, vem pra cá comigo e você vai ver que é super tranquilo. Que não é com culpa, com punição, que você vai manter o seu peso e aproveitar os momentos festivos com as pessoas que você ama. E eu não quero fechar, é a última live do ano, e eu não quero fechar falando de dieta, regra ou punição. Não repare, tá dando umas trovoadas, porque aqui tá chove, abafa, chove, o tempo tá incrível hoje por aqui em Foz do Iguaçu. Então, de vez em quando vai ter umas trovoadas, espero que mantenha a nossa internet, né, para ir até o final da live. E eu quero falar de algo que pesa muito nessa época. A culpa de comer, o medo de engordar e a sensação de que tudo vai sair do controle. Por isso, eu vou te passar 5 dicas simples para você aproveitar as festas sem brigar com a comida e principalmente sem brigar com você. Vamos lá então para a primeira dica? Coma com presença, não com ansiedade. A maioria dos exageros não acontece pela comida, acontece pela pressa, pela ansiedade, pelo comer no automático. Mas quando você senta, respira, olha o seu prato, vê aquele colorido, sente o sabor, sente o cheiro, né, da comida, saboreia. Noeli, seja bem-vinda. Você vai comer menos, porque nessa forma você já está começando a se saciar. E o corpo entende que está seguro, que você não está naquele atropelamento, no automático. Então você está ali presente. Então é muito importante. As primeiras mastigadas, mastiga várias vezes, né? As primeiras garfadas ali, vai mastigando, que daí dá tempo do seu cérebro entender que você já está satisfeito, né? Satisfeita. Então, comer com presença ajuda o corpo a se regular sozinho. Olha que legal. Às vezes a gente fica preocupado, não, eu estou comendo muito, eu estou assim, eu estou assado, mas daí vem a culpa, vem a cobrança. E isso, que em seguida vamos falar, vai gerar o estresse. Né? Então, esse é o segundo item agora. A culpa engorda mais do que a comida, que é aquilo que eu acabei de falar. Então, é muito importante a gente entender isso. Aqui é a virada de chave. A culpa, ela gera estresse, e o estresse aumenta a ansiedade, e a ansiedade aumenta a vontade de comer mais. E vira aquela bola de neve. E o que acontece se você comer mais? Mais do que o teu físico precisa? Você vai engordar. Então, quando a gente come na ansiedade, no automático, apressado, o que a gente está alimentando? É a fome emocional. É muito além do que o físico precisa. Por isso que depois que termina de comer, vem aquele arrependimento, eu não deveria ter comido tanto, aquela coisa toda. Não é verdade? Eu falo isso porque eu passei muito por isso lá atrás. Então, um prato, ele não desfaz um ano inteiro de cuidado. A culpa não emagrece ninguém. Eu nunca vi a culpa emagrecer alguém. Ao contrário,
ela engorda, né? Então, se você comeu, acolhe, segue em frente, sem castigo, sem punição. E o terceiro, não transforme exceção em abandono. As festas não são rotina, né? São momentos. É momento, às vezes, que vem parentes, né, familiares de longe para aproveitar, porque é um tempo mais de férias, né? Todos, então, geralmente, tira reserva para visitar os parentes longe, geralmente essa época. Então, nesse momento, você vai ficar preocupado, né? Preocupada ali, se você vai engordar diante de um prato diferente. Não vai ser um dia que vai fazer a diferença na sua vida. Então, um dia diferente não define o seu corpo. Uma ceia não muda a sua saúde. O problema não é a exceção, é pensar. Já comi, né? Já que comi, eu vou chutar o balde. Eu vou abandonar o barco. E acaba saindo daquela rotina saudável. Então, é aí que está o problema. Mas se você exagerou um dia, acolhe. No outro dia você volta. Então, exceção não é fracasso. Ju, seja bem-vinda. Siltesk, seja bem-vinda. E o quarto, escolha prazer, não punição. Se você vai comer, coma o que realmente gosta. Você não precisa comer tudo. Tudo que tiver ali, você provar tudo. Come aquilo que realmente você gosta. E não coma nada por obrigação, ou para agradar alguém. Quer experimentar? Experimenta ali. Eu sempre falei isso, né? Você pode comer de tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Quem é meus alunos aqui mais antigo? Que lembra disso? Eu sempre ensinei isso. Porque radicalismo ninguém aguenta. Então, quando o prazer é consciente, você se satisfaz mais, come menos e para com mais facilidade. Que é aquilo que eu falei no início, dá tempo do cérebro se sentir saciado com menos comida. E quando a gente come atropelado, e principalmente se tiver um celular na mão e você comendo, uma televisão ligada, você olhando lá e comendo, você vai terminar de comer. O cérebro vai perguntar: você não vai comer? Eu estou com fome. Quem já fez essa experiência? Quem já percebeu isso? Então você precisa estar presente ali no seu prato, que daí você vai comer de forma consciente, presente, e não vai precisar passar fome. Mas quando a gente come ali desatento, com a atenção em outro lugar, o cérebro não vai entender que você está comendo. Não vai se sentir saciado. Aí não tem comida que chega. A gente come muito mais do que o necessário. Então é muito importante essa atenção. Tire esse tempo. Você fala assim, não, minha vida é muito corrida. Cara, tire esse tempo, que seja 15 minutos, 20 minutos, mas senta diante do seu prato. Até de preferência respira antes de servir. E sirva o seu prato e come com presença. Então, e escolha o prazer e não punição. Prazer consciente sacia mais do que controle. E a quinta dica: no dia seguinte volta para o cuidado, não para o castigo. O que a gente faz geralmente quando come muito um dia antes? Outro dia faz o quê? Qual que é o de praxe muitas vezes das pessoas fazerem? Qual é a principal punição? Escrevam aí. Chutam. O que vocês fazem? Por exemplo, no dia que vocês exageram na comida. O que você faz no outro dia? Jejum punitivo? É isso? Exercício por culpa? Promessas radicais? Não cai nessa de promessas radicais. Verdade, eu lembro. Então, não cai nessa de promessas radicais. Você não vai cumprir. Você precisa fazer uma dieta que você consiga levar para o resto da sua vida.
Comer aquela quantidade, experimentando as coisas, comendo, mas que você consiga manter o seu peso e ao mesmo tempo você não passar fome, não passar vontade das coisas. Adianta cortar, parar de comer? Eu falo assim, se você falar pra mim, eu não tomo refrigerante e se eu cortei da minha vida, ótimo, porque isso não acrescenta em nada na nossa saúde. Ao contrário, né, pela quantidade de açúcar que tem, isso só vai te prejudicar. Mas tem coisas, às vezes, que você gosta muito. E é nutritivo para o corpo. Então, come, experimenta. Tem vontade de um pudim? Vai lá, Nilson Tesk, seja bem-vindo. Vai lá, experimenta esse pudim. Você não precisa comer ele todo. E você experimentar não vai te engordar. E você também não vai comer todos os dias. Não é verdade? Então, o corpo responde melhor quando você trata ele com gentileza, com acolhimento e não com punição. Então, cuidado se retoma, não se paga. Então, nada de jejum punitivo, essas coisas todas. Não, vou ficar o dia inteiro sem comer. Daí chega no outro dia, você vai querer comer até as paredes de novo, não é verdade? Não pode, gente. Então, tem que... Começa devagarinho a rotina de novo no outro dia e tudo vai ficar bem. Às vezes pode aumentar 1 quilo, 2 quilos, mas depois você retoma e vai eliminar de volta esses quilos. O que você não pode, se você já eliminou na sua vida 10, 15 quilos e você retomar os 10, 15 quilos no final de ano. Aí não, né? Engordar 6, 8 quilos. Pra mim era muito normal engordar 6 quilos no final de ano. Era um desespero. Por isso até que eu quis fazer essa live especial hoje, porque muitas pessoas às vezes estão nessa situação que eu passei lá atrás. Então, se hidrate bem, né? A quantidade de água certa, diária, muita hidratação, ainda mais agora o calor que tá, principalmente aqui em Foz, acho que a maior parte do país, né? Um calorzão, comida simples, saudável, manter uma rotina saudável, e descansar. Isso é equilíbrio. Você está facilitando a sua mente e o seu corpo a estar em equilíbrio. Porque a mente também precisa ser cuidada. Para não gerar o estresse, ansiedade, cobrança, punição, esses jejum forçado, tudo isso gera estresse, ansiedade. Então, esses são os cuidados com a mente. Então, tudo precisa. E o respirar, né? Respira todos os dias, faz o ritual matinal. Tudo isso vai te ajudar a se controlar e comer menos. Gostaram das dicas? Quem vai seguir as dicas aqui? Fala eu aqui no chat. Você não precisa entrar em 2026 se punindo. Você não precisa começar o ano se odiando, né? Que raiva de mim, eu engordei de novo, minha roupa tá apertada. Não é assim. Não é assim muitas vezes? Então, você não precisa passar as festas em guerra com a comida. Seu corpo não é o problema. A comida não é a sua inimiga. O cuidado começa com respeito, com equilíbrio. Então, que esse final de ano seja mais leve, mais humano, mais gentil com você. E que o próximo ano comece, não com promessa, mas com presença, consciência e cuidado. Que promessas nem sempre a gente cumpre. Você conseguiu cumprir a promessa que você prometeu o ano passado? O início do ano passado até o final desse ano? Você conseguiu cumprir? Não é mais viável estar presente, consciente, para você conseguir alcançar o seu objetivo? Seja para emagrecer, seja para melhorar o estilo de vida,
Tudo, porque às vezes você não está com os quilos a mais, né? Mas se você leva uma vida comendo, que não se alimenta saudável, uma vida sedentária, você corre um grande risco de aumentar os quilos no decorrer do ano. Então tudo é muito importante, manter o equilíbrio. E se você está sobrepeso, mais do que nunca, hidratação, presença e consciência na hora de se alimentar também. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Curta, compartilha essa live. Se você ainda não me segue, me siga aqui no @Claudete Vanin, aqui no Instagram, no YouTube. E que você tenha um 2026 muito abençoado, né? Com muitas bênçãos, realizações na sua vida. Então, a live hoje é a última live, mas eu vou continuar postando os vídeos, né? E conteúdos para vocês irem acompanhando, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela participação e até 5 de janeiro. Obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Em janeiro estarei de volta. Tchau, tchau.